Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live que eu acho que vai ser muito legal. Vamos aguardar aqui a presença de vocês. Ei Cláudia, bem-vinda. Essa tal ansiedade. Ibira também, bem-vindos, bem-vindas. Que bom, Cláudia, ter você por aqui, que eu te conheço. Eu não sei se eu conheço a Ibira, eu acho que não. E essa tal ansiedade pela fotinho aqui, eu também acho que não. Daqui a pouquinho a Luísa aparece por aqui. A Kel Vilaça também. Muito bacana. Hoje é dia... Olha quem tá aqui. Invista-se estilo. Um beijo pra você, Rafa. Ainda tá me esperando em Petrolina, meu Deus, eu também não conheço minha cidade natal ainda direitinho. Isabela, olha a Coleman. Mônica. Vamos ver se vai dar certo. A Luísa me falou que choveu muito em Goiânia hoje. Aí, ó. Oi, oi, gente, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, Luísa. Que bom que deu certo. Fiquei preocupado com a sua mensagem, mas tá ótimo pelo jeito. Ai, tomara, se tudo der certo, que a conexão vai ficar. Tô te ouvindo e vendo super bem. Vamos ver se o pessoal também tá conseguindo ver você. As pessoas estão entrando por aqui. Melina, Norma, Carla, Isa Martins. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Um tema bem polêmico, né, Luísa? Você que tá bem. Olha, vou aguardar mais uns minutinhos. Tem, né, as pessoas estão entrando agora, a gente entrou super pontual. Olha a Renilda te cumprimentando aí. Você conhece? Oi, Renilda, tudo bem? De bem com o tempo. Olha, gente, enquanto mais pessoas entram, tenho feito essa pesquisa aqui. Digam para mim e para a Luísa de onde vocês são, para a gente poder entender um pouquinho o público que está aqui, por favor. Para a gente ver, né, Luísa? Porque você também tem um bocado de seguidores do país inteiro. Vamos ver de onde as pessoas são, né? E eu vi que você divulgou nas suas redes sociais também. Sim, Vamos eu já lá, estou vendo pessoal. alguns aqui, alguns que estão aqui, tá? Ó, a Isa fez a formação em coaching também, é lá do Rio de Janeiro. A Rafaela do Invista-se Estilo daqui de BH. A G Churrascarias, o G Churrascarias daqui de São Paulo. O João, em São Paulo. A Cláudia também é aluna da formação de Natal. Renilda Blumenau. Nayara Vitória, nossa, Eugênia São Paulo. Belém do Pará, Thalita, que bacana. O Alex de Curitiba. Quero muito ter amizade com você. Está conversando com vocês aí, tá bom? Um beijo, um abraço, muito obrigado. Ok, bem-vindo. A Isabela, daqui de Belo Horizonte. Um beijo, doguinha. Que legal. Olha, gente, eu fiquei muito feliz quando a Luísa aceitou o convite para fazer parte. Olha a Márcia Paulucci, nossa colega também, psicóloga coach. Muito obrigado, né, para quem já fez a formação em coaching, nossos colegas que estão aqui. Tem muito psicólogo junto aqui e pessoas que eventualmente eu não conheço pessoalmente. Eu fiquei feliz, Luísa, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado fazer parte do projeto daqui para frente, Uma Vida com Mais Sentido, e estar comigo aqui nessa live falando sobre sua paixão, né? Que é relacionamentos. Sim, relacionamentos. Eu que agradeço, viu, Golber? Eu fico muito honrada, né? Participei da formação em coaching e me sinto muito feliz de estar aqui com você, né? E eu acho um projeto muito legal. Gente, a Luísa foi minha aluna na formação em coaching psicológico pela Academia do Psicólogo e é uma profissional muito competente, obviamente se destacou muito durante a etapa presencial da formação. Desde então passei a acompanhá-la no projeto que ela oferece, né? Ela tem um Instagram que se chama Tranquilo Amor e só pelo nome a gente consegue entender um pouquinho ou imaginar como que a Luísa pode ajudar as pessoas. Mas antes da gente entrar no tema da live, que é sobre relacionamentos tóxicos, e tá assim, né, Luísa? Nossa, muito.
conta pra gente sobre você, sobre a sua formação. Você tá em Goiânia ainda, né? Sim, eu moro em Goiânia. Sim, eu sou psicóloga, né? Sou psicoterapeuta, especialista em psicologia clínica. Tenho mestrado em psicologia da saúde e nesses últimos anos, né, tenho me dedicado a estudar e trabalhar com relacionamentos amorosos. Então, hoje, meu público principal hoje, né, são relacionamentos amorosos, tanto no meu consultório quanto em tudo que eu falo, né, são os relacionamentos amorosos. Montei uma empresa ano passado, né, que é a empresa Tranquila Amor, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento nessa área de relacionamentos amorosos saudáveis, né? Então a gente tem feito esse trabalho em várias vertentes, né? Tanto na vertente de prevenção quanto na vertente de tratamento quando o relacionamento já está adoecido. Fiz também a formação de Coaching Psychology, né, que tem me ajudado inclusive muito a estruturar os meus cursos, né? Em vários aspectos, e tô aqui, tô achando assim, curtindo o momento, né? Luísa, É uma coisa que eu gosto muito. Como começou o seu interesse, mais especificamente, pela área de relacionamentos? Então, na verdade, o interesse veio muito de uma origem pessoal, na verdade, sabe, Golber? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dessa área, porque eu conheço muito bem meu nicho, porque eu era uma sofredora por amor, assim, categórica, né? E durante muito tempo fiquei nesse problema com os relacionamentos amorosos. Até que eu comecei a querer estudar mais sobre o tema, né? Porque a gente que é psicóloga, a gente sabe que amor não é tão abordado assim na nossa formação. A gente precisa de uma formação específica, né? Para trabalhar muitas vezes de maneira mais profunda com amor. E na medida que eu fui, né, atrás de entender e compreender o amor e de procurar ajuda para mim, né? Para que eu pudesse crescer, me desenvolver, ter uma relação mais saudável. Ixi, Golber, você sumiu. Voltou. Então, na medida que eu fui atrás, né, de encontrar, né, um tratamento para mim, né, para que eu pudesse ter uma experiência diferente com amor, eu fui crescendo nisso, porque eu comecei a falar de amor para todo mundo, né? Na medida que eu comecei a melhorar e eu comecei a ter resultado na minha própria vida, eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso, e aí comecei a dar cursos sobre isso, comecei a apresentar trabalhos em vários congressos no Brasil. E eu achei interessante que ainda, na época que eu comecei, ainda não era algo que a psicologia estava falando tanto, né? Um tema tão importante, mas não era algo que a psicologia estava com o olhar. Hoje, ainda bem, né? A psicologia já está divulgando mais a respeito das questões do amor. Mas ainda falta muito, né? No meu ponto de vista. Sim, com certeza. Eu ainda acho que ainda está faltando mais a psicologia se apropriar, né, dessa área dos relacionamentos amorosos. Porque precisa muito, ter uma demanda imensa. Eu falo muito que o amor é muito democrático, né? Quem tem problema com amor, não interessa o sexo, homens, mulheres, não interessa a condição financeira. Então, desde as pessoas com condições mais precárias, com as pessoas com condições melhores, têm problemas com relacionamentos. Né? Não interessa se você é adolescente ou se você é idoso, o amor está aí presente. Então, o amor ele é bem democrático, né? Então, precisa de muita gente. E, Luísa, eu até te agradeço por ter falado, né, rapidamente sobre... né, de alguma forma você se expôs, colocando-se como uma pessoa que já sofreu muito por amor e que foi assim que começou a sua trajetória né, mais aprofundada sobre o assunto, porque é isso que você falou assim, quem nunca, né? Inclusive, eu ia perguntar assim, quem aqui já viveu um relacionamento tóxico, mas como a gente ainda não falou nada sobre o que é um relacionamento tóxico, eu não vou perguntar isso, mas... Agora já mudei meu script também. Eu ia perguntar quem já sofreu por amor, mas é muito amplo. Defina pra gente relacionamento tóxico e depois eu quero ver aqui quem já passou por essa situação. É um termo já bem marcado na literatura, relacionamento tóxico. O que vem a ser, de forma, a grosso modo, um relacionamento tóxico?
Na verdade, assim, o relacionamento tóxico hoje é utilizado muito na área do amor, mas qualquer relação pode ser tóxica, né? E o que é uma relação tóxica? É qualquer relação que traz adoecimento para você, tanto adoecimento emocional quanto adoecimento físico. Porque se a relação for tão adoecida, você pode, inclusive, adoecer fisicamente. Você pode ter, a partir do estresse da relação, você pode desenvolver insônia, gastrite, né? Uma série de problemas físicos. Então, qualquer tipo de relacionamento que te adoeça, de alguma forma, tanto emocionalmente quanto fisicamente, esse relacionamento ele é tóxico. Eu gosto, Gober, de fazer uma diferença sobre relacionamento tóxico com relacionamento abusivo. Porque as pessoas elas usam como sinônimos muitas vezes, né? E todo relacionamento abusivo, gente, é tóxico. Se você estiver num relacionamento abusivo, você vai adoecer. Isso é um fato. Agora, nem todo relacionamento tóxico é um relacionamento abusivo, tá? Por quê? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que você preza por fidelidade e você está num relacionamento com alguém que é infiel, você vai adoecer. Porque é uma situação que vai te provocar muito sofrimento se você não souber lidar com aquela situação, né? Mas isso não é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo está ligado com relação de poder, com subjugação, com controle. E nem todo relacionamento tóxico está ligado com controle, né, e subjugação. Então, assim, se você se relaciona com alguém que é um mentiroso compulsivo, você vai adoecer. Se você se relaciona com alguém que não sabe se quer ou não quer ficar com você, isso te provoca muito sofrimento, você tem chance de adoecer. Então, são várias situações, né, que você pode adoecer sem estar necessariamente num relacionamento abusivo. Então, eu gosto de fazer essa distinção porque as pessoas muitas vezes não se percebem, né, num relacionamento tóxico porque ele não é abusivo. Mas ele tá lá, mas você tá lá adoecendo na relação. E muitas vezes, né, Luiz, o adoecimento, ele vem, passa-se um tempo e o adoecimento aparece de forma mais clara, né? Mas ele o adoecimento está sendo construído durante a relação e a tomar consciência dessa toxicidade, às vezes demora um tempo. Enquanto você estava falando, eu estava fazendo uma conexão com quando a ansiedade vira um problema na nossa vida. No geral, quando ela interfere no nosso funcionamento do dia a dia, né? Então, se eu estou tendo um prejuízo no trabalho, se eu estou tendo um prejuízo nas relações que eu estabeleço em função da ansiedade, aí eu a percebo como um problema, apesar dela eventualmente já estar me atrapalhando. Já estava ali instalada, mas eu não estava sentindo como um problema. Isso acontece também quando a gente fala de relacionamento afetivo tóxico? Sim, inclusive isso é um critério para a gente identificar um relacionamento tóxico, né? Então, o relacionamento tóxico, ele traz prejuízo para outras áreas da sua vida, né? Então, se você está numa relação e aí, de repente, você está tão estressado com aquela relação que você não consegue mais concentrar no trabalho, nos estudos, né? Você não consegue mais ter uma produtividade do jeito que você costumava ter, porque você não para de pensar naquele relacionamento. Se você já não consegue mais se relacionar com as outras pessoas, né? Porque aquele relacionamento ou te deixa tão tensa, ou você não sente liberdade mais para contar para as pessoas o que está acontecendo com você, você sente vergonha nas suas relações. Então, isso é um dos critérios. Se o relacionamento, depois que você entrou no relacionamento, você começou a ter prejuízos nas várias áreas da sua vida, tem alguma coisa de errado, né? E aí, o que eu acho mais sério, sabe, Gober, que eu vejo que as pessoas só percebem que realmente é um problema quando chega no corpo. E aí, quando o corpo fala, é porque, assim, já ultrapassou todas as barreiras, né, emocionais que tinham, né? E já tá num adoecimento físico. Então, isso é seríssimo. Então, é quando você começa a ter insônia, é quando você ou não consegue mais comer, ou come compulsivamente, né? O cabelo tá caindo. É quando o cabelo cai, gastrite, né? Psoríase, alergia, imunidade lá embaixo. E é tudo em decorrência do estresse, né, do relacionamento. Aí sim é quando as pessoas começam a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. Ô, Luísa, deixa eu dar um beijo aqui para Memórias de Armário, é o Instagram dela. Ela fez meu workshop lá em Miami e ela recém lançou um livro de histórias
é um livro de histórias de homossexuais femininas. E enquanto você estava falando, usando o termo no feminino, eu acho importante a gente lembrar que relacionamento tóxico, homens, mulheres, Sim. gays, héteros, todos Sim, nós... democrático, gente. Igual eu falei, democrático, é para todo mundo, tá? Sim, sim. Qualquer um pode adoecer, inclusive relacionamentos tóxicos, Gobi, geralmente geram muita vergonha nas pessoas, né? Muito. E qualquer pessoa está sujeita a entrar num relacionamento tóxico, né? Qualquer pessoa. Homens, mulheres, novos, mais velhos, instruídos, eu vejo muito isso. Principalmente quando a pessoa é muito instruída, ela se sente mais envergonhada, porque parecia que ela, com tanto conhecimento, Como assim? ela não podia, né? Então, assim, independente da profissão, então, assim, eu já atendi psicólogos em relacionamentos tóxicos. Como assim eu sou psicóloga, eu tô num relacionamento tóxico, sabe? Bem democrático, viu, gente? Qualquer pessoa tá sujeita a entrar num relacionamento tóxico. Agora, o relacionamento abusivo, Golber, as pessoas elas falam mais do relacionamento abusivo em mulheres, né? Porque ainda existe uma questão de poder nas relações entre homens e mulheres. Exato. Por isso que é mais comum falar de relacionamentos abusivos ligados ao abuso da mulher. Porque ainda se tem, né, uma cultura que ainda existe um machismo que é relevante, né? Então existe essa coisa do poder do homem sobre a mulher. É muito mais raro, não é que não seja possível, mas é muito mais raro essa questão da mulher ter esse poder de subjugar um homem na nossa cultura. Por isso que se fala-se mais de relacionamentos abusivos para as mulheres. Mas tóxico, gente, o que tem de homem em relacionamento tóxico, a gente fica impressionado. Enquanto você estava falando do quanto a gente, às vezes, só vai notar que a gente está num relacionamento tóxico quando o corpo reclama, eu fiquei lembrando... eu não sei se isso é uma coisa do iPhone ou do Instagram. Do Instagram, não. Do celular, do Android, enfim. Eu recebo semanalmente aquele relatório semanal do uso do celular. Quanto tempo ficou na rede social? Não tem uma coisa desse tipo? Sim, tenho. Eu também tenho. Isso. Eu não sei se é de um telefone específico ou O não. meu é do iPhone. O meu é do iPhone que faz o relatório para mim. Eu não sei se o Android faz isso também, deve fazer com outro nome e tal. Se a gente tivesse um medidor desse tipo, para mostrar o quanto a nossa energia ao longo de um dia, ao longo de uma semana, de um mês, ficou sugado pelo relacionamento, talvez fosse mais, antes mesmo de ter uma doença física, né? Seria mais fácil para a gente ter uma noção, né? Porque é confortável ter o nosso celular medindo quantas vezes, o tanto que eu entrei no Instagram, o tanto que eu entrei aqui, o tanto que eu entrei no meu e-mail, e me dá esse dado. Né, assim, o autoconhecimento, a autoconsciência, a autoobservação, melhor dizendo, sobre como a nossa energia e as nossas ações são despendidas, com quem, pensando em quê, fazendo o quê. Esse é um bom exercício, né? Pegar um dia e olhar o quanto você gastou de energia com o relacionamento. Quantas ações... E de tempo, né? E de tempo. Eu acho que o tempo é uma forma assim, muito interessante para a gente medir, porque onde a gente dedica o tempo, tá a nossa atenção, né? Tá a nossa energia. Então, eu acho que é fantástico, viu, Golber, fazer Vai esse lá no exercício. WhatsApp no final do dia e vê, calcula quantos minutos, né? Dá para fazer essa contagem simples ao longo de um dia, mais ou menos, batendo o olho ali. Porque tô colocando o WhatsApp porque é uma forma de comunicação hoje, muitas vezes, muito, muito usada, né? E aí, tá no trabalho, tá ali. Quantos minutos ou horas do dia você ficou presa, trocando mensagens com o seu namorado, com a sua namorada, com a sua esposa, o que quer que seja? Né? É um medidor simples. E hoje, com as redes sociais, com os aplicativos, eu acho que isso está ficando pior, sabe? Porque, assim, antes ainda existia uma distância, né? Aí agora, com tanta acessibilidade, né? Então, a distância de um clique, de uma mensagem,
eu acho que isso ampliou muito mais, né? Essa situação. Tanto a situação de controle, de você ficar controlando o outro, se ele está online, se não está, quanto tempo que ele responde sua mensagem, se está conversando com outra pessoa, onde foi curtido, quanto a questão do outro também te acessar, sabe, Gober? Então, assim, essa coisa da disponibilidade, isso não é só no amor. Eu acho que é em tudo que a gente está tendo esse problema. Essa questão que a gente tem que estar 100% disponível o tempo todo para o outro, né? E quando a gente não está disponível, isso cria um problema no relacionamento, muitas vezes. Isso já é um sinal que tem alguma coisa que não está legal. Porque, gente, relacionamento, a gente vai ter momento junto, nós, e a gente precisa ter momento separado, né? E hoje as pessoas, elas estão, assim, com uma distorção tão grande nessa área que elas não conseguem mais separar uma das outras, né? Então, se eu tô no meu trabalho, eu tenho que dar atenção pro outro, né? Se eu tô com os meus filhos, eu tenho que dar atenção pro outro. Então, isso, né, tem adoecido muito as pessoas. Esse controle virtual, nossa, isso eu vejo as pessoas, assim, ansiosas, né, com crise de ansiedade, com crises depressivas, que não sabem lidar com ou com a pressão do controle do parceiro, ou com a falta de capacidade de lidar com essa separação, né? Ah, então tá com o celular, por que não tá em contato comigo? Não entendendo que faz parte do movimento saudável eu me separar do meu parceiro, tá, gente? A gente junta e a gente separa. Isso é saúde. E as pessoas acham que a gente só tem que juntar e ficar grudado. Isso adoece, dos dois lados. Luísa, vou pedir aqui para quem se sentir confortável em contar situações que já vivenciaram de relacionamentos tóxicos e lembrar que vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas. Tem duas coisas que eu queria comentar com você também e com o pessoal que está aqui, que né, você está falando um pouquinho do que da importância da gente construir um relacionamento. Fugiu completamente a palavra, tá? Vai voltar aqui. Só porque eu estou tentando lembrar, não vai vir. Antes eu vou contar. Lembrei. Infelizmente, na nossa cultura, a gente aprende a criar relacionamentos complementares. A gente, desde cedo, aprende a entender, a achar a tampa da panela, a metade da laranja, como se a nossa felicidade estivesse no outro, porque eu tô incompleto e preciso achar uma outra pessoa que me completa. E então eu deposito a felicidade de N coisas da minha vida no outro e muitas vezes começo então a construir relações em que, de fato, momentos felizes só acontecem quando eu estou com o outro, independente de quem seja esse outro. O que você está falando, eu estou traduzindo como a importância de relações suplementares. Eu sou feliz sozinho, eu aprendo a ser feliz sozinho e não dependo de uma outra pessoa para ser feliz, o que não significa que momentos juntos com outra pessoa não façam com que eu me sinta até eventualmente mais feliz. Mas quando essa outra pessoa sai de cena, eu me basto por mim mesmo. Né? Isso é uma relação suplementar. A nossa cultura, desde as historinhas, né, que a gente aprende das histórias, dos contos de fadas, todos vão na direção oposta, né? Sim, da dependência. A direção é completamente da dependência. Se a gente olha as grandes histórias de amor que a gente tem como referência, são todas histórias de dependência, né? Quando a gente pensa em Romeu e Julieta, gente, dependência. Né? Aquilo lá não é amor, aquilo lá é dependência. O casal mais épico, né, da nossa história, pelo menos da minha geração, né, é um modelo de dependência emocional e não de amor, sabe? E eu acredito muito que essa descrição que você fez, sabe, Gober, que isso é o que sustenta o relacionamento saudável, sabe? É o amor ser uma parte da sua vida e não o centro da sua vida, né? Você precisa ter outras áreas na sua vida que dão sentido à sua vida para além do amor. Então, o amor ele vem para somar, né? O amor traz muitas coisas maravilhosas para a sua vida, mas ele não pode ser a razão do seu existir. Ele não pode ser aquilo que te faz levantar todo dia da cama. Outras coisas, né, dentro da sua individualidade, do seu projeto de vida,
E isso sim é que é importante, né? Então o projeto de vida ele tem que envolver muitas outras coisas para além do amor, para que o amor seja saudável. Olha como é interessante, né? Quando eu vou falar de amor saudável, sabe, Golber? As pessoas acham estranho, porque eu falo que para ter amor saudável, você tem que desfocar do amor. Você tem que deixar o amor lá como uma parte importante, mas você tem que reconstruir as outras áreas da sua vida para que isso deixe o amor leve, né? O amor ele vem como consequência, não como objetivo tão focado assim. Ô Luísa, tô lembrando aqui das expressões, casou, foi pra forca. Muitos relacionamentos são pautados nesse controle, né, que você estava dizendo. Sim. Dos passos, né? Eu vejo mulheres em relacionamentos heterossexuais. Eu vejo muitas mulheres implicando, recebo no consultório homens heterossexuais reclamando do controle das esposas, das namoradas, sobre. Olha, no meu futebol, quando eu estou no meu futebol, eu fico 3 horas jogando futebol. E daí, quando eu volto, tem lá mensagem de por que você não atendeu meu telefone? Sim. O que está acontecendo? Obviamente, infelizmente, muitas mulheres já tiveram uma história de traição muito grande e tem motivos concretos para desconfiar do futebol, do namorado, do parceiro. Assim como homens ficam alucinados com o chá de fralda, que só pode mulher, ou com a saída das amigas, e obviamente Sim. em relacionamentos homossexuais. Vou viajar com um amigo. Como assim vai viajar só você? Não, vou na balada gay. Mas como assim você vai na balada gay sozinho? Tô querendo aqui trazer todo mundo para a cena e a questão do controle. Eu lembrei a outra coisa que eu queria contar, que eu acho de uma... Vou usar a palavra loucura, no bom sentido da palavra. É que assim, eu me preocupo com o rumo que a tecnologia tem ido e a forma que as pessoas têm usado a tecnologia. Já tive no consultório casais que mantinham aquela localização em tempo real. Né? No WhatsApp você tem como lá mandar. Vou mandar para você minha localização em tempo real. Para eu, então... mostrar que eu estou no bar com os meus amigos e você poder, então, acompanhar o meu passo a passo. Tô indo pro bar, você viu que eu cheguei no bar, tô voltando direto para casa e eu tô lá vendo você que você tá indo mesmo direto para casa. Onde é que a gente vai parar com esse tipo de controle? Nós vamos parar na paranoia, né? Na paranoia, na ansiedade, na angústia, né? Eu acho assim, isso na verdade é uma das coisas que eu tenho ficado muito preocupada, porque eu acho que a tecnologia, ela pegou algo que já existia nas relações, mas ela ampliou de tal modo, né, que as pessoas não estão mais sabendo lidar de maneira madura com os relacionamentos amorosos. E eu acho, inclusive eu até discuti isso no workshop que eu estava fazendo recentemente, sabe, Gober? Eu acho que a tecnologia, ela trouxe assim, algumas facilidades de acesso ao outro, mas ela deixa as pessoas mais imaturas. Porque hoje, antigamente, quando não tinha essa tecnologia, se eu tinha um problema no meu relacionamento, eu era obrigada a sentar, olhar na cara do meu marido e conversar. Hoje eu mando uma mensagem por WhatsApp, sabe? Sim. Então, se eu tinha uma insegurança antigamente, eu ia ter que lidar com essa insegurança minha, ou tentar ver na minha relação como é que eu poderia lidar com a minha insegurança. Eu ia ter que desenvolver recursos emocionais para lidar com aquela situação. Hoje eu instalo um chip no celular. Então, quando eu instalo um chip no celular do meu marido, eu não desenvolvo a minha habilidade de lidar com aquela situação. No lugar disso, eu simplesmente controlo a pessoa. Controle não é uma habilidade. Controle é algo que eu uso para me sentir menos insegura, porque eu não tenho suporte emocional para lidar com aquela situação. E a tecnologia está trazendo muito isso. Eu acho que as pessoas estão mais infantis. Até no flerte, sabe, Gober? Antigamente a gente tinha que ir para um lugar, conhecer uma pessoa cara a cara, flertar, né? Cara a cara. A gente tinha que ter a coragem de arriscar e levar um não na cara. Isso. Hoje é tudo online, é o Tinder que você escolhe se a pessoa quer lá. Então, assim, isso deixa a gente muito mais infantil diante dos relacionamentos amorosos. Porque a gente precisa dessas habilidades para a gente se relacionar bem. E o que mais tem, gente, são adultos imaturos
em relacionamentos amorosos adoecidos. Ou seja, a tecnologia, infelizmente, em alguns pontos, ou a forma como nós, as pessoas, têm usado a tecnologia, não tem contribuído para que a gente desenvolva habilidades emocionais importantes no trabalho, na vida a dois, Sim. na vida em sociedade, né? Claro que é a forma como a gente usa a tecnologia. E vale lembrar, né, Sim. Luísa, que controle gera contra-controle. É muito fácil eu chegar aqui 10h30 da noite e falar: oi, amor, eu mandar a localização para você. Você está na sua casa, eu estou na minha, a gente namora. Eu mando a localização nas próximas, sei lá quantas horas que pode colocar lá, nas próximas X, 8 horas que pode colocar. E nas próximas 8 horas, o meu pauzinho ali, meu palitinho, minha bolinha vai ficar aqui na minha casa. Você vai olhar vai dormir, vai ficar me monitorando até a hora de você dormir e vai ver minha bolinha aqui em casa. Quando eu chamei um táxi do celular corporativo, quando eu desci a rua e fui até o táxi e fui para a balada, e a mensagem que você me mandou de boa noite eu não respondi, ai, amor, apaguei, estava muito cansado. Sim. As pessoas elas têm uma falsa ilusão de poder com a tecnologia, sabe? Então, assim, se ela sabe quem está curtindo as fotos do marido, então ela sabe o que está acontecendo com ele. Isso é uma falsa ilusão de controle que a gente tem e que não nos auxilia a lidar com o problema real. Qual é o problema real? A minha insegurança ou a minha desconfiança nesse relacionamento. E eu preciso aprender a lidar com isso se eu quero ter um relacionamento saudável. Porque senão eu não vou ter paz, né, gente? É aquilo. Aí eu vou usar o quê? Sei lá, 10 horas do meu dia para ficar olhando onde é que o meu marido, o meu namorado ou minha namorada está, né? E qualquer coisa que seja incoerente segundo a minha leitura, vai dar um BO, né? Vai dar um problemão como eu vejo acontecendo, gente. As pessoas estão muito adoecidas nesse quesito, né? Em como lidar com a tecnologia de maneira saudável. Até porque, já vou ler aqui o que a Eliana colocou e outras pessoas. Então tá lá, eu tô monitorando lá no Instagram quem você curtiu, para ver se aparece você curtiu, não sei o quê. E aí eu vou só ficar observando e começo a criar uma fantasia na minha cabeça de que, olha, a Luísa curtiu, o Pedro tá curtindo sem parar. E aí aquela fantasia começa a crescer na minha cabeça. E aí qualquer indício, você se atrasou para chegar, tá vendo? Tava com ela, se atrasou porque tava com a outra. E aquilo cresce dentro da gente. O adoecimento tá, né, gritando aí muitas vezes. Sim. E como eu não sei conversar com o outro, eu vou juntando provas, vou printando coisas para depois jogar na cara uma série de falsos dados. Não é isso que tem acontecido? Justamente. E aí desgasta o relacionamento, até o outro provar que aquilo lá não é aquilo de fato, né? Até o outro conseguir argumentar se é que vai haver escuta, porque se você constrói uma verdade, você tem absoluta certeza que é verdade, né? Até você desconstruir aquela verdade que você criou na sua cabeça, vai muito tempo e é muito, muito desgastante isso, né? E eu acho que esse é um dos desafios dos relacionamentos de hoje, é como lidar com temas como confiança, né, e insegurança diante da tecnologia. Porque a tecnologia ela vira uma muleta, e uma muleta ruim, sabe? Porque ela te impede que você, de fato, olhe para aquilo que precisa da sua atenção. Então, se eu sou insegura, eu preciso olhar para a minha insegurança. Se eu tenho medo de abandono, eu preciso olhar para o meu medo de abandono. Se eu tenho medo de ser traída, eu preciso olhar para isso. Não é para que hora que meu namorado usou o WhatsApp pela última vez, né? Então, acaba que a tecnologia vira uma muleta de controle que não funciona de maneira precisa e não resolve o problema. O problema ele só vai crescendo e virando um elefante, né? E as pessoas vão adoecendo, infelizmente. Olha, lá atrás a Sirlene falou que é fiel, mas a pessoa com quem ela tá parece que é traidora, mas ela não consegue deixar de amar a pessoa. Vamos voltar daqui a pouco a esse tema. O João deveria se poder confiar na pessoa e não vigiá-la no celular. E a Eliana coloca assim, que está conhecendo um rapaz, ele se achou na liberdade de pegar meu celular,
bloquear vários contatos, reclamar de quem curtia minhas fotos no Face, enfim. Dessa vez, eu soube dar um basta bem rápido. Por outro lado, Luísa, a gente vê no consultório muitas pessoas repetindo um padrão de relacionamento permissivo para a toxicidade. Sim. Não é verdade? Não, é muito comum isso, sabe, Gober? As pessoas, o que as pessoas não entendem é que o amor é um tema complexo, né? Porque, assim, o jeito que a gente aprende sobre amor é como se o amor fosse uma coisa simples. Eu gosto de você, você gosta de mim, e no final nós vamos ser felizes para sempre, porque a gente ama um ao outro, né? E não é assim que funciona o amor. O amor, ele tem uma série de questões emocionais e psicológicas, né? Que envolvem a nossa experiência, desde o nosso pensamento, até como a gente se sente, até como a gente se comporta diante do amor. E a repetição justamente diz de algo que não está resolvido nessa esfera, né, emocional, comportamental, que precisa ser revista. Então, toda vez que existe repetição de um padrão, ou seja, eu sempre me apaixono por homens narcisistas, ou eu sempre me envolvo com alguém que tem problemas com drogas, ou todos os meus parceiros foram parceiros infiéis, ou então eu só gosto de gente que não me quer. Essas coisas assim que é muito comum, né? Isso diz de algo que está acontecendo na gente e que muitas vezes a gente não tem consciência de como é que a gente funciona. Desde a seleção do parceiro até os vários comportamentos que a gente tem para sabotar os nossos relacionamentos. Gente, nós sabotamos o amor demais, sem a gente perceber. A gente sabota demais os nossos relacionamentos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Se eu me conheço, eu consigo identificar os padrões e consigo me reposicionar diante desses padrões de repetição. Inclusive, quando a gente está se dando muito mal no amor repetidamente, como muitas vezes é difícil para a gente olhar para a gente e para as ações que a gente faz, que contribuem com aquele padrão para que ele se repita, é muito mais fácil apontar para o outro, né? E jogar a culpa no outro, né? Essa de entrar na culpa de quem é culpado, né? É uma furada. O importante, a Meire já está perguntando sobre como mudar esses padrões. Eu acho que a gente está começando a responder um pouquinho disso, Meire. Primeiro ponto, e a Luísa, que é a especialista, vai poder falar muito mais, mas eu vou me intrometer aqui, porque como psicólogo há 17 anos, já recebi muita gente no consultório com dificuldade nesse sentido, e a Luísa já começou a tocar num ponto que fundamental é olhar para você e entender a sua forma de se comportar, de se relacionar de uma forma ampla com as pessoas, porque se você, por exemplo, não se valoriza no relacionamento afetivo, é muito comum você não se valorizar com membros familiares, com amigos, em outras esferas. Essa desvalorização aparece com os amigos, com os familiares, e tem algo em comum que você faz com essas pessoas que permite isso, que contribui para isso. Então, o autoconhecimento é fundamental para entender, caso a caso, na sua história de vida, como é que você constrói essas relações para daí sim, no relacionamento afetivo, entender desde quando isso começou, a nossa ajuda para entender com o olhar externo, fazer você enxergar o que tem em comum nas mais diversas situações que você está descrevendo para o psicólogo, em que você está se sentindo incomodada, para encontrar quais são os comportamentos que você faz que contribuem, para então a gente poder te ajudar a mudar essas formas de se comportar, que contribuem. Nós não estamos apontando o dedo e falando para você, você está errada, você que é o problema da história. Mas como a gente está falando de uma relação, a gente faz coisas que contribuem para o nosso sucesso ou insucesso também no amor. Vou ficar em silêncio e deixar a especialista falar. Não, é assim embaixo, Gober, tá perfeito isso. Eu não gosto muito de falar de culpa, sabe, Gober? Porque parece que culpa tem um peso muito grande. Eu muito gosto de falar forte. de responsabilidade.
Gente, se repete 1, 2, 3, 10 vezes, você tem alguma responsabilidade nisso. O seu comportamento tem alguma responsabilidade nisso, né? E eu acho que é até importante a gente assumir essa responsabilidade, porque ter responsabilidade é ter poder sobre a própria vida. Se eu não sou responsável, se a culpa, entre aspas, não é minha, significa que eu não tenho nada para fazer a respeito disso. Quando eu sou responsável, significa que eu posso transformar a minha vida. As pessoas acham muito ruim quando eu falo, olha, você é responsável, mas elas não entendem que eu estou falando de um poder, gente. E bom. E bom, exatamente. Significa que eu tenho as rédeas da minha vida, né? Então eu preciso começar a observar qual é a minha responsabilidade na repetição. Tá? Geralmente tem a ver com um comportamento que às vezes eu acho que é super natural, que às vezes eu até acredito que é saudável, mas que não é. Vou dar um exemplo de que repete muito em relacionamentos tóxicos, tá? Excesso de compreensão. Mas, Luísa, compreender não é uma coisa importante para o relacionamento? Sim, a gente tem que ter compreensão, a gente tem que entender o lado do outro, o contexto. O problema é o excesso. Então, quando eu compreendo tudo, o tempo todo, eu sou aquele poço de compreensão que eu nunca me posiciono. Eu nunca falo pro outro que eu não gostei, que eu não quero que seja dessa forma. Que mesmo internamente eu sabendo e sentindo que eu não gostei. Sim, justamente. Quando eu sou essa pessoa, quase um Buda no relacionamento, sabe? A pessoa, ela vai ganhando poder em cima de mim. E aí ela vai se dando o direito de fazer o que ela quiser, porque ela pode. Não é nem porque, às vezes, a pessoa é necessariamente cruel. Ela faz porque ela pode fazer, porque você, no final, vai compreender 100% de tudo que está acontecendo. Então, esse é um comportamento que eu vejo muito nos relacionamentos. E a pessoa fala, mas eu sou tão boa. Excesso de compreensão, né? A gente tem que ter compreensão, mas a compreensão precisa ter um limite. Qual é o limite? O seu bem-estar. A sua saúde é um limite para a sua compreensão, né? Tudo que é demais, tem um ditado que minha avó falava que tudo que é demais passa, né? Então, compreensão demais passa, disponibilidade demais passa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque aparentemente é positivo, mas o resultado é negativo. E se a gente não sabe desse padrão, a gente vai repetir. Quando as pessoas... Quando a gente não se prioriza, as pessoas se dão no direito de não nos priorizarem, porque a gente sinaliza que, olha, você não precisa me colocar como prioridade, né? Então, tudo bem se eu não te ligar, olha, fiquei aguardando a sua mensagem há X dias. E como é que você se posicionou em relação a isso? Com o seu incômodo por não ter sido respondida, não ter sido respondido, né? Pequenas atitudes vão mostrando para o outro como é o nosso jeito de funcionar e o que a gente aceita e o que a gente não aceita, né? E sutilmente isso é passado, né, Luísa? E o outro percebe. Sim. O outro entende. É aquilo, eu ensino o outro como ele pode me tratar, gente. Então, e nesse sentido, de interrompendo, que eu falo muito isso no consultório. Eu adoro quando as pessoas estão começando um relacionamento novo, porque elas têm a oportunidade de, desde o início, poderem sinalizar para a parceira, para o parceiro, o que é importante para mim e como, qual é a minha expectativa e qual é o meu desejo. Porque desde o início eu vou modelando o comportamento do outro também a partir do que é importante para mim. Nossa, mas eu tenho esse direito de ensinar o outro a fazer do meu jeito? Claro. Sim. Se não for você, quem que vai ensinar para ele, né? E se não for importante para mim, vai ser importante só para o outro? Sim. E a gente tem a fantasia, e isso é a infantilidade nossa, né? De que o outro é que tem que saber como eu quero ser tratado. Bola de cristal. Tipo assim, exatamente. Então eu quero que ele me trate de determinada maneira, mas eu quero que ele adivinhe, que ele perceba como eu desejo ser tratada e aí faça. E não, gente, nós temos que ensinar o outro. Quando a gente é adulto, a gente precisa comunicar o que a gente quer. A gente Nossa, não mas comunica, Luísa, né? Mas eu tomei banho super cedo
para mostrar para o outro que olha como é importante ficar pronto rápido para não haver atraso. Eu mostrei para ele que quando eu tomei banho 40 minutos antes e já estava pronto, eu sinalizei para ela, eu sinalizei para ele que tá vendo, não pode atrasar, é importante não atrasar. Gente, muitas vezes a forma como eu acho que eu estou sinalizando, o outro não pega a sinalização. Sim, é outro sinal, é outra frequência. Por isso que existe diálogo. Eventualmente você vai falar, Sim. olha, vai precisar falar por A mais B, como é. Sim, sim, e isso é muito interessante, como tem desencontros nisso, né, Golber? Eu falo muito para os meus pacientes, gente, que o óbvio precisa ser dito. Porque as pessoas falam para mim, mas Luísa, é óbvio. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa ser dito. Ah, mas eu mostrei. Eu falei, desenha para o outro o que é para você. Tem que ficar claro, assim. Às vezes eu falo, desenha como se fosse uma criança de 5 anos. Tem que ficar claro o que é que você quer, como você quer, do que você precisa, né? Porque às vezes o seu parceiro ou parceira não é porque ele é malvado ou porque ele não gosta de você, é porque ele não sabe, porque ele vem de uma outra história, ele tem uma outra forma de entender a vida, sabe? E aí é tanto desencontro e as pessoas terminam o relacionamento se amando, mas porque não conseguem se comunicar, não conseguem conviver. Tá dando pra ver? Que eu tô toda arrepiada. Luísa, a gente esquece que relacionamento afetivo envolve pelo menos duas histórias de vida, porque tem gente que é casado com mais de uma pessoa. Sim. Nós estamos falando de pelo menos duas histórias de vidas distintas que, de certa forma, na nossa cultura, há uma certa exigência de haver um alinhamento entre essas histórias, e para ter um relacionamento, algum tipo de alinhamento precisa ter, mas continuamos sendo pessoas distintas. E esse alinhamento dessa frequência, dessas histórias, é importante para haver uma convivência. Mas não significa que quando eu troco de roupa e sento na sala, e isso para mim significa, tá vendo? Estou pronto com antecedência, isso é importante, não significa que você aprendeu que isso significa a mesma coisa. Né? Aquele filme, História do Casamento, de um Casamento, não é o filme que eu não assisti, você acredita? Eu não assisti ainda esse filme. As pessoas já me falaram, mas eu não tive tempo ainda de assistir. Pois você vai assistir e vai amar. Ali, nitidamente para mim, a única coisa que faltou foi diálogo. Eles se amavam e não necessariamente queriam se separar. Não vou contar o filme. Quem não assistiu, assista. Eu até quero conversar com você assim que você assistir, para ver a sua perspectiva. Mas, gente, e nós estamos falando ainda de uma cultura em que a monogamia é tida como o padrão. O que não significa que quando eu estou num relacionamento monogâmico, eu pare de ser um ser desejante. Eu continuo sentindo atração por outras pessoas, independente de eu ter escolhido namorar ou casar com uma pessoa. Sim. Isso na nossa cultura ainda é muito difícil. Que faz parte dos mitos a respeito do amor, sabe, Golber? Colocar o nome aqui. Eu gosto muito de trabalhar os mitos, porque assim, nós temos mitos a respeito do amor, que a gente toma isso como verdade, e aí a gente joga a projeção da nossa expectativa no outro em cima desses mitos. Então, por exemplo, a gente tem um mito de que existe uma alma gêmea, e que quando a gente encontra essa alma gêmea, a gente só tem olhar para ela. Então, todas as outras pessoas deixam de ser pessoas, né? Sim. Isso é um mito, gente. A gente tem sim atração por outras pessoas. Ah, voltou. A gente tem sim atração por outras pessoas. Não quer dizer que a gente vá trair, não quer dizer que a gente não esteja satisfeito com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? Então a gente fica tanto nesses mitos. A gente também tem o mito que a gente, quando a gente ama, a gente tem uma sintonia tão transcendental que palavras não precisam ser ditas, né? Então é como se o amor fosse uma bola de cristal que você adquire. Isso não é real, gente. Eu acho que um dos grandes problemas dos relacionamentos de hoje é que a gente projeta relacionamentos ideais e quando vai para a realidade, a gente não sustenta a realidade, né? E aí, quando a gente conversa isso com os nossos pacientes, Golber, não sei se você se passa por isso,
a pessoa fala, nossa, mas é tão pouco romântico, nossa, mas parece que perde o encantamento, né? Parece que o amor fica xoxo. Mas é porque o amor real, gente, ele nunca vai ser o amor das novelas, dos filmes, né? Inclusive, aquilo lá é uma fantasia. O filme História de um Casamento, ele é um filme que dura 2 horas ou 2 horas e pouco, e o início do filme, a primeira 1 hora do filme, ela é muito lenta. Muitas pessoas que assistiram com quem eu conversei não gostaram do filme porque o filme é lento. Gente, relacionamento nem sempre tem um match tão perfeito a todo momento. Eu sou casado praticamente vou fazer 11 anos de relacionamento agora. O buraco é muito mais Nossa, embaixo. muito mais. Né? Então, assim, muitas pessoas pararam de ver o filme porque, muito lento. Eles estão tentando reproduzir no filme exatamente o que acontece num relacionamento depois de algum tempo. Quem aqui namora ou é casado eu vou falar há mais de 5 anos, porque na minha percepção, pelo menos, 5 anos, né? 3 anos, 5, 7 anos, né? Não tem um negócio dos 7 anos, a crise dos 7 anos? Tem. Né? Uhum. Não é Então, fácil. não, e é interessante, Gobi, porque assim, as pessoas querem, porque isso é que é o vendido, né? Você vai amar e depois o mais difícil é você amar quem te ama. Quando você encontra isso, o restante é fácil, o restante flui. E, gente, amar é o mais fácil. Se apaixonar é o mais fácil. A gente acha que é difícil, não é. Construir a relação é que é muito mais desafiador, né? E eu tava fazendo uma live esses dias para trás que eu achei tão interessante que eu tava falando da coisa do diálogo, né? Da necessidade da gente conversar sobre alguns temas que são difíceis, né? Por exemplo, finanças. É super difícil falar de dinheiro num relacionamento, né? Muito. Sobre como é que vai ser a liberdade um do outro, divisão de tarefas, né? Tudo isso são temas que são difíceis no relacionamento. Aí uma pessoa na live falou assim, mas eu acho muito chato ficar tendo DR, né? Aí eu falei para ela, gente, relacionamentos adultos implicam em ter que fazer coisas que não são agradáveis. Então é claro que é chato falar de dinheiro, é desagradável, é desconfortável, mas você precisa fazer isso. Não tem muita alternativa, sabe? Sim. Porque a gente acha que o relacionamento tem que ser só bom o tempo todo, sabe? A gente tem essa fantasia que qualquer coisa desconfortável tem que ser evitado no relacionamento. E não, a gente precisa enfrentar o relacionamento do jeito que a gente enfrenta a vida. A gente não é obrigado a fazer um monte de coisa que a gente não gosta porque a gente é adulto. A gente não tem que lavar louça, ir no cartório. Não é um saco isso, mas você tem que fazer. Relacionamento é do mesmo jeito. Tem coisa que a gente não gosta, mas que a gente não precisa tem que pegar enfrentar. seu namorado ou sua namorada olhando para o lado e nitidamente desejando outra pessoa que não você? Pois é, e a gente tem que lidar com essas coisas, né? E aí acho que o nosso infantil fica muito nessa imaginação do que seria um relacionamento perfeito e a realidade não é essa. A gente tem que ter um olhar maduro para o amor, coisa que a maioria das pessoas tem dificuldade. Inclusive, quantas pessoas se gabam, eu tenho um relacionamento em que a gente não briga. Ótimo, existem casais, de fato, a minoria, que tem uma sintonia tão grande já há tanto tempo, em que brigas são muito raras, mas discussões fazem parte, naturalmente, de um relacionamento. Sim. Então, vou cutucar as pessoas que estão aqui, e nós vamos ter que fazer outra live, que já está acabando nossa 1 hora. Me chama que eu venho. E a gente não falou nada. Se você aí do outro lado está com um relacionamento em que você não briga há anos, em que você não teve uma DR há meses, ok, pode estar tudo bem mesmo, mas olha, dá uma olhadinha se vocês não estão fugindo, se esquivando de atrito e cada um empurrando com a barriga o relacionamento e internamente tá uma bomba, né? Porque é muito fácil a gente tapar o sol com a peneira e se apegar a isso. Não, mas a gente não briga e tudo mais. Não brigar pode ser um indício de mau funcionamento.
Exatamente. Eu costumo ficar mais, quando eu vejo um casal que nunca briga, eu fico mais desconfiada do que animada, na verdade, gente. Porque são duas pessoas diferentes, vocês vão ter discordâncias. Isso vai acontecer, por mais parecidos que vocês sejam, vocês vão ter discordâncias. Isso não é um problema. O problema é não saber como contornar as discordâncias, né? É não ter essa negociação, esse diálogo, né? Quando não tem discussão nunca, alguém está sendo anulado. Isso. Quando não tem discussão, existe alguém se submetendo. Ou vocês estão indiferentes um com o outro. Então, tanto faz, né? Então, geralmente, não é um bom sinal. Agora, você pode discutir sem ter uma briga homérica, sem agredir, né? Sem ir para violência. Você pode ter uma discussão de alto nível, que não vai ser agradável, mas que vai trazer resultado, que vai aumentar a intimidade do casal, né? Que vai ser produtiva de alguma forma. Então, isso entra muito nos mitos, né, Golbert? Que o outro vai ter uma sintonia tão perfeita que a gente nunca vai ter uma discordância. Experimenta ter um relacionamento de longa duração que você vai ver que isso cai por terra. E, Luísa, para a gente finalizando, a gente vai marcar outra. Tudo bem não saber como lidar com as situações da vida afetiva. É para isso que existem pessoas como a Luísa, que são especialistas em ajudar a gente a ter um tranquilo amor, um relacionamento mais saudável ou tranquilo na maior parte do tempo. A gente, às vezes, eu tenho visto, né, Luísa, assim, pessoas incomodadas por não saberem A, B ou C. Gente, eu sou psicólogo, eu vou saber lidar com algumas coisas e não com outras. Eu posso pedir ajuda para consultor financeiro, para educador físico, para nutricionista. Não à toa, o projeto Daqui para Frente foi criado com tantos profissionais distintos, porque eventualmente eu vou ter facilidade com uma coisa e não com outra. Então, assim, vamos pedir ajuda se preciso, quando preciso, porque felizmente a gente não vai dar conta de tudo, né? É sinal de que a gente está vivo e de que a gente é humano. Sim, e pessoal, a gente aprende. Isso tudo é aprendido, sabe? O amor, a forma como a gente ama, a forma como a gente se relaciona é um aprendizado de vida. Se a gente aprende, a gente pode reaprender, a gente pode desconstruir, né? Então, isso não só no amor. E aí eu achei muito legal quando o Golbert me convidou para o projeto, porque eu acho que é muito na linha do que eu acredito, sabe? Que o amor é uma área e tem outras áreas lá que precisam estar importantes, precisam estar fortes, né? Bem equilibradas, estruturadas, para que você tenha uma vida com mais sentido, com mais saúde, com mais felicidade, com mais plenitude, né? E todas as áreas, gente, elas estão interconectadas. Então, se você vai mal no amor, isso dá problema na sua profissão, isso dá problema na sua família. E a mesma coisa com as outras áreas, né? Nós estamos em conexão, nós somos integrados como seres humanos. Então, a gente precisa olhar para todas essas áreas e a gente aprende a lidar com o dinheiro, a gente aprende a se comunicar, a gente aprende como ter sucesso na nossa carreira. Tudo é aprendido. O que falta, né, é a nossa disposição e humildade para aprender. Inclusive, eu preciso finalizar, senão eu não consigo salvar essa live. Quantas vezes ao longo desses 17 anos eu não vi relacionamentos não estarem bem, vou falar de uma forma escrachada, tá? Até para cutucar quem está aí do outro lado. Porque a pessoa não tinha mais o que fazer, ela não estava investindo na carreira, na saúde física, nas outras áreas importantes da vida, e ela ficava procurando chifre na cabeça de cavalo e no lugar de ampliar a vida como um todo em outras áreas. Vamos cuidar da vida como um todo e também do relacionamento, mas quando o relacionamento é o centro da atenção, a chance disso virar um relacionamento tóxico é grande, não há dúvida. Muito maior, gente, muito. De virar uma dependência, sabe? De virar um ciúme patológico, é muito maior. Então, construam uma vida plena. Essa é a melhor forma de se manter saudável no relacionamento. Luísa, eu preciso encerrar. Quem chegou agora, essa live vai ficar gravada nas próximas 24 horas aqui no meu Instagram. Quem chegou agora e nem sabe do projeto Daqui para Frente, uma vida com mais sentido, pode entrar no site. Digita aí para mim, Luísa, por favor, enquanto eu termino aqui.
Vamos juntos daqui para frente.com.br. Lá você vai poder ter acesso a informações e entender quais consultorias você vai poder receber, consultorias individuais, não importa onde você mora. Quem morar em Belo Horizonte vai ter consultoria presencial. Quem morar em qualquer outro lugar do mundo e que fala português vai ter consultoria online. Tá tudo descrito no site. Vamos juntos daqui para frente.com.br. Luísa, te agradecer por tirar 1 hora da sua vida para estar aqui com a gente. Agradecer todo mundo que participou. Foi uma delícia. Quero mais. E se você topar, a gente marca uma próxima. Com certeza, Golber. Vai dar uma aula sobre os pilares do amor saudável. Já esqueci a data, está descrita no site. Tá tudo no site, né, Luísa? Sim, gente, com certeza. Golber, me chama que eu venho, é um prazer. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo mundo que parou aqui para me escutar, viu, gente? E vamos construir uma vida com mais sentido, porque eu acho que é isso que é importante, é isso que traz saúde, viu? Um beijo vai cair aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Vamos juntos daqui para frente.com.br. Luísa,